Você já teve a sensação de que o universo está te testando, como se cada obstáculo fosse cuidadosamente colocado no seu caminho para te forçar a acordar? E se eu te dissesse que nada do que você enfrentou foi por acaso, que existe uma força invisível moldando você para algo muito maior do que qualquer um ao seu redor imagina? Hoje, você vai descobrir verdades que não só vão sacudir sua visão sobre os desafios, mas também ativar o poder que está escondido dentro de você, esperando para ser liberado. Antes de continuarmos nessa transformação, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é só por engajamento, é para garantir que você receba conteúdos que vão te lembrar todos os dias do guerreiro que você está se tornando. E mais, quero que você comente: "Eu sou a tempestade", aqui embaixo. Esse comentário não é só uma frase, é um manifesto público, um sinal para o universo de que você está pronto para assumir quem realmente é. Quando jogaram pedras no seu caminho, acreditavam que você tropeçaria. O que não entenderam é que cada pedra virou um degrau, cada ofensa um empurrão, cada queda um salto. O universo não desperdiça dor, ele a transforma em construção. Quem tentou enterrar você esqueceu que sementes florescem no escuro, e agora você cresce tão alto que eles mal conseguem enxergar a copa da árvore que virou. Enquanto te derrubavam, você estava aprendendo a se erguer. As traições que rasgaram sua alma foram as mesmas que afiavam sua intuição. A dor foi sua academia secreta, os desafios, seu laboratório silencioso. Você não apenas sobreviveu, você se lapidou no fogo. E quando emergiu, não havia mais fragilidade, apenas propósito. Hoje, quando olham para você, não enxergam apenas uma pessoa que venceu, enxergam uma fortaleza construída com os destroços que jogaram. Eles ouviram seu nome em sussurros maldosos e agora escutam em eco, reverberando nos lugares onde juraram que você nunca chegaria. Há um poder aterrorizante no silêncio. Quando você parou de reagir, eles começaram a perder o controle. Seu silêncio virou um espelho incômodo, mostrando a eles suas próprias fraquezas. Enquanto esperavam gritos, receberam calma. Enquanto esperavam drama, receberam distância. Os que te criticavam não sabiam que cada resposta que você negava era uma vitória silenciosa. O seu silêncio não foi fraqueza, foi estratégia. Ele gritou verdades que suas palavras jamais precisariam explicar. Você entendeu o jogo. Quem responde, perde energia. Quem observa, ganha poder. Agora, os que antes zombavam de você se contorcem no desconforto do próprio barulho. Eles descobrem, tarde demais, que o silêncio não significa ausência, significa presença amplificada. Eles não conseguem mais medir sua força, porque não conseguem mais prever seus movimentos. Preste muita atenção agora, porque isso não é por acaso. Bênçãos extraordinárias estão prestes a invadir a sua vida. Se você está assistindo a este vídeo neste momento, não pense que é coincidência. O universo está te enviando um recado claro. Grandes mudanças estão se aproximando, e entre elas, algo que vai fazer seu coração disparar. O carro dos seus sonhos está chegando. Sim, ainda este ano, você vai olhar para trás e entender que tudo estava se alinhando para esse momento. E aqui vai um convite que não é só simbólico, é energético. Se essa mensagem mexeu com você, se você sentiu um arrepio aí dentro, envie agora um valeu demais, com um valor de até $100. Esse gesto não é apenas uma oferta, ele é um grito de gratidão ao universo, um sinal de que você reconhece as portas que estão se abrindo e que está pronto para receber ainda mais. Então, clica no botão Valeu Demais agora e escreve aqui nos comentários: "Eu recebo meu milagre". Esse simples ato é poderoso porque transforma a intenção em ação, e o universo responde a quem tem coragem de se posicionar. Acredite, coisas gigantescas já estão vindo na sua direção.
Vivemos num mundo onde confundem barulho com poder, mas você, escolhido, entendeu cedo que o verdadeiro poder não precisa de plateia. Ele não depende de curtidas, seguidores ou aplausos. Ele se move no invisível, nos bastidores, nas decisões silenciosas que mudam destinos. Você não precisa da validação dos outros, porque encontrou sua bússola interna. Enquanto eles exibem medalhas, você cultiva raízes. Enquanto eles buscam aprovação, você busca propósito. E é por isso que, quando você entra em um lugar, a energia muda, mesmo que você não diga uma palavra. O que assusta quem vive de aparência é perceber que você não compete no mesmo jogo. Enquanto eles gastam forças tentando ser vistos, você gasta forças tentando evoluir. E isso, escolhido, é o tipo de poder que ninguém consegue comprar, apenas conquistar. Por trás de cada pessoa subestimada, existe uma força que ninguém vê, mas todos sentem. Você já esteve lá, ignorado, rejeitado, colocado no canto. Mas dentro de você algo queimava, algo que não podia ser apagado nem pelas palavras mais cruéis, nem pelos abandonos mais frios. Essa força invisível te empurrou nos dias em que tudo desmoronava. Ela sussurrava quando o mundo gritava desistência. E hoje, ela é o motivo pelo qual você não apenas sobreviveu, mas transformou sua dor em propósito. Você não foi derrotado, você foi lapidado. O mundo ama histórias de superação, mas teme enfrentar quem supera. Você virou essa história viva, e isso assusta. Não precisam entender sua jornada, escolhido. Basta que sintam a vibração de alguém que recusou ser prisioneiro do próprio passado. Vivemos num tempo em que todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer ter algo profundo a dizer. Você entendeu que impacto não vem do volume da voz, mas do peso das ações. Enquanto o mundo grita, você age. Enquanto o mundo corre, você planta. O impacto que você gera não é instantâneo, mas é duradouro. Ele ecoa nas mudanças que ninguém esperava, nas vitórias que você conquistou no silêncio, nos gestos que transformaram ambientes sem estardalhaço. E isso, escolhido, é o tipo de influência que não desaparece com as tendências. Eles tentaram te ignorar, mas não conseguiram. Tentaram te diminuir, mas só te amplificaram. Hoje você é o lembrete vivo de que impacto real não precisa de holofotes. Ele precisa apenas de propósito e consistência. Você não escolheu a tempestade, mas escolheu quem se tornaria dentro dela. Enquanto os outros pediam abrigo, você aprendeu a dançar na chuva. Enquanto os ventos tentavam te derrubar, você plantava raízes mais fundas. O que era para ser sua ruína virou o palco do seu renascimento. E o mais fascinante é que você não apenas sobreviveu ao caos, você o moldou. Você entendeu que a vida não seria gentil, mas isso não te amedrontou. Ao contrário, te preparou. Cada relâmpago que cortou seu céu iluminou partes de você que você nem sabia que existiam. Agora, quando a tempestade volta, ela não encontra mais um alvo indefeso, mas um guerreiro pronto, que não foge da guerra porque sabe que nasceu dela. O que os outros veem como azar, você transformou em treinamento. Eles não conseguem entender como alguém que enfrentou perdas tão brutais consegue caminhar erguido. Mas isso acontece porque você aprendeu a parar de pedir um mar calmo e começou a desejar habilidades para navegar em qualquer onda. Você se tornou aquilo que até o caos respeita, e por isso, quando entra numa sala, as energias mudam, os olhares se voltam, as muralhas invisíveis desmoronam. Não espere compreensão do mundo, porque poucos entenderão quem atravessou o inferno sem perder a luz nos olhos. Você não está aqui para explicar sua força, está aqui para usá-la. E quem teve a audácia de jogar tempestades no seu caminho hoje, precisa encarar o fato de que, ao invés de te afogar, eles te ensinaram a respirar embaixo d'água. O mundo nunca entendeu o verdadeiro segredo dos subestimados. Não são os músculos, não é a conta bancária, não é o sobrenome, é a mentalidade.
Você foi jogado para o lado, esquecido, diminuído. Mas enquanto eles brincavam de medir sucesso com cifras e status, você cultivava uma mente afiada, resiliente, preparada para o impacto. Cada não que você ouviu virou combustível. Cada porta fechada virou musculatura emocional. Você não precisou do aplauso para florescer. Precisou apenas do desafio certo. Aqueles que subestimam os quietos, os rejeitados, os desacreditados, cometem sempre o mesmo erro. Confundem aparência com potencial. Enquanto olhavam para fora, você crescia por dentro. Enquanto buscavam validação, você buscava propósito. E foi isso que os pegou de surpresa. Porque quando o momento chegou, você não teve que se preparar. Você já estava pronto. Você já tinha atravessado batalhas internas que a maioria nem sonha enfrentar. Agora, sua presença incomoda porque ela revela o que muitos tentam esconder. Que poder verdadeiro não pode ser comprado nem herdado. Ele é forjado no silêncio, na dor, no esforço invisível. Você é o lembrete vivo de que quem subestima o humilde desperta o gigante. E esse gigante não grita, não ameaça, não se exibe, ele simplesmente aparece, faz e transforma. Eles não têm medo de quem você foi. Eles têm medo de quem você está se tornando. Cada passo seu quebra uma ilusão deles. Cada conquista sua arranca um pedaço da narrativa que inventaram para te manter pequeno. Você não precisa ter feito nada para incomodar, basta evoluir. Seu crescimento expõe a estagnação deles. Sua vitória é um espelho que reflete a covardia de quem nunca tentou. O medo deles não é sobre você ocupar espaço, mas sobre você provar que é possível fazer isso sem se corromper, sem vender sua alma, sem dobrar os joelhos para sistemas falidos. Eles temem porque você não joga o jogo deles e ainda assim está vencendo. Você é a prova viva de que autenticidade derruba castelos de areia. Quando você prospera, mesmo depois de tanto ataque, eles percebem que toda a energia que gastaram tentando te segurar foi, na verdade, o que te impulsionou. Não espere palmas, porque elas não virão. Espera resistência, porque ela é inevitável. Mas entenda, a resistência não é sinal de que você está errado, é sinal de que você está avançando. Eles não têm medo do seu fracasso. Tem pânico do seu sucesso. Porque o seu sucesso não pertence só a você. Ele inspira, ele liberta, ele planta revoluções silenciosas em quem assiste. E isso é o verdadeiro poder. Ninguém se transforma na calmaria. É no meio do caos, quando tudo parece ruir, que o verdadeiro eu emerge. Você conhece bem esse lugar. Noites insones, sonhos esmagados, portas batidas na sua cara. Mas foi ali, no escuro, que você descobriu que tinha algo que ninguém podia tirar. A capacidade de recomeçar quantas vezes fossem necessárias. Enquanto os outros fugiam da tempestade, você ficou. Enquanto eles amaldiçoavam o vendaval, você aprendeu a ouvir os segredos do vento. Foi no meio do caos que você entendeu que o fogo não vem para te destruir, mas para te refinar. O caos revelou quem estava do seu lado e quem só estava pela viagem fácil. Ele destruiu ilusões, arrancou máscaras, quebrou cadeados invisíveis e, ao fazer isso, te libertou. Você não voltou o mesmo das suas batalhas. Você voltou multiplicado, ampliado, com uma visão que só quem atravessa o inferno consegue carregar. O caos não foi sua ruína, foi seu portal. Ele rasgou a velha pele e te entregou uma versão que assusta quem só conheceu o seu lado domesticado. Agora, cada vez que o mundo tenta te derrubar, ele só ativa o que você já sabe fazer: se reconstruir. E a reconstrução não é apenas levantar as mesmas paredes, é erguer castelos no lugar de ruínas. Quem te olha hoje não vê apenas alguém que sobreviveu, vê alguém que se reinventou. E isso é a essência do indomável. Entender que a verdadeira transformação não acontece quando as coisas melhoram, mas quando você decide florescer no terreno mais improvável.
Não subestime o caos. Ele foi seu mestre. Ele te ensinou que perder não é o fim, é o início de uma versão que não depende mais de circunstâncias externas. E enquanto os outros ainda estão presos ao medo do próximo colapso, você já está lá na frente, arquitetando o próximo voo, porque entendeu que a destruição, para os escolhidos, não significa fim, significa reinício. Muita gente ouve falar de energia, alinhamento, fé, propósito e acha que é papo vazio, coisa de quem quer fugir da realidade. Mas você sabe a verdade. Você sabe que isso não só moldou sua jornada, mas também foi o motor invisível por trás de cada vitória. O que para muitos parece discurso motivacional barato, para você foi ferramenta de sobrevivência. Enquanto o mundo ria, você estava alinhando mente, corpo e espírito. Enquanto zombavam da sua fé, você estava reconstruindo sua força por dentro. O poder que vem do espiritual não é uma teoria. É prática pura. Ele aparece quando você segura a própria mente no meio da tempestade, quando você escolhe não se vingar, quando você se recusa a ceder à mediocridade. Ele está no autocontrole diante da provocação, na paciência diante do atraso, na visão que enxerga além do caos aparente. Esse poder te transformou em alguém que não precisa provar nada para ninguém. Porque o que te move não vem do externo. Vem de um lugar que a maioria nem sabe acessar. Quem despreza a espiritualidade como força de transformação não entende o que é carregar a responsabilidade de quebrar ciclos, curar traumas e abrir portas para quem vem depois. Você carrega em si uma revolução silenciosa, que não se mede em discursos inflamados, mas em pequenas ações consistentes que mudam tudo ao redor. Você percebeu que não veio ao mundo apenas para sobreviver, veio para elevar a frequência, sacudir estruturas, transformar ambientes só com a sua presença. Agora você não anda mais sozinho. Anda com uma força invisível ao lado. Anda com a certeza de que, mesmo quando o mundo tentar te apagar, você acende de dentro para fora. E quem tenta apagar um fogo que não depende de oxigênio externo sempre se queima. Por isso, pare de se perguntar se está exagerando em acreditar no invisível. Você já é a prova viva de que o invisível muda o visível. A maioria aprende a contornar a escuridão, a evitar conflitos, a se encolher diante do que ameaça. Mas você, escolhido, entendeu cedo que as sombras não foram feitas para serem evitadas, mas para serem atravessadas. Cada momento de dor, cada traição, cada golpe que te jogaram, não foi um convite para a fuga, mas um chamado para o confronto. Você percebeu que quanto mais tentasse andar ao redor das sombras, mais elas cresceriam. Então, decidiu encará-las, pisar sobre elas e fazer delas o seu solo. Andar sobre as sombras significa não mais se assustar com o que sussurra medo no seu ouvido. Significa olhar nos olhos da rejeição e sorrir. Significa perceber que tudo aquilo que os outros usam como desculpa para parar é exatamente o que você usa como motivo para avançar. Você não se tornou frio, você se tornou treinado. E esse treinamento não veio de palestras nem de livros, mas de noites em claro, de perdas que te ensinaram mais do que qualquer vitória. Hoje, você não é apenas alguém que venceu dificuldades, você é alguém que as incorporou. As sombras não te engolem porque você entendeu que elas fazem parte do jogo. E, paradoxalmente, quanto mais você pisa nelas, mais luz você carrega. Quem observa de fora não entende como você não sucumbiu, como não enlouqueceu, como não virou cinza no fogo que te lançaram. Mas isso acontece porque, no fundo, eles não sabem que os escolhidos não são poupados da dor. Eles são refinados por ela. Então, quando o próximo obstáculo vier, não pergunte por quê. Pergunte apenas: o que eu vou conquistar ao atravessar isso? Porque as sombras não foram feitas para te derrotar, foram feitas para testemunhar sua ascensão. E quanto mais você anda sobre elas, mais elas aprendem que nunca foram páreo para quem carrega luz por dentro.
Eles não te atacaram pelo que você tinha. Eles te atacaram pelo que você carregava. Desde cedo, sua luz incomodou. Você não precisava abrir a boca para ser percebido. Sua presença já era um desconforto. Porque a luz não apenas ilumina caminhos, ela denuncia mentiras, expõe falsidades, revela segredos que muitos queriam manter enterrados. E por isso, desde o início, você foi visto como ameaça. Não por ser agressivo, mas por ser inevitável. Sua luz não veio de privilégios nem de oportunidades fáceis. Ela veio da luta, veio do chão, veio da necessidade de encontrar esperança onde não havia. Ela foi acesa no momento em que você decidiu não ser definido pelos erros alheios, pelas ausências, pelas feridas. E essa luz, tão pura quanto feroz, foi o que te sustentou nas madrugadas vazias, foi o que te guiou nos dias em que ninguém te estendeu a mão. Os que tentaram apagar essa luz cometeram sempre o mesmo erro. Não perceberam que quanto mais tentavam sufocá-la, mais ela crescia. Eles despejaram inveja, zombaria, sabotagem, e cada ataque foi convertido em combustível. E hoje, enquanto muitos se perguntam como você continua de pé, você já entendeu. Você não apenas sobreviveu, você incendiou o caminho. E agora, a simples menção do seu nome faz com que as sombras se inquietem. Sua luz não é decorativa, ela é disruptiva. Ela não foi feita para enfeitar ambientes, mas para transformar atmosferas. E no final, aqueles que mais te temeram não eram seus inimigos declarados, mas os que perceberam cedo demais que você nunca poderia ser contido. Há quem aposte em estratégias, conexões, recursos externos, e há quem aposte em algo muito mais subversivo, crença inabalável em si mesmo. Você pertence ao segundo grupo. O que sempre te moveu não foram as garantias externas, mas a convicção interna de que havia um propósito maior para a sua jornada. E isso, mais do que qualquer diploma, cargo ou patrimônio, foi o que te fez perigoso. Crença não significa ausência de dúvida, significa escolha consciente de seguir apesar dela. Em todos os momentos em que você hesitou, uma parte sua dizia: continue. Quando ninguém acreditava, você acreditou. Quando todos aconselhavam a desistência, você apostou no impossível. E cada um desses atos silenciosos de fé construiu a base sólida sobre a qual você pisa hoje. O mundo se dobra, não diante de quem tem poder, mas diante de quem acredita no próprio poder. Você é um lembrete vivo de que não é preciso ter tudo para começar, mas é preciso começar acreditando que se pode transformar tudo. E é por isso que sua presença incomoda. Ela revela que limites são construções mentais, não verdades universais. Continue acreditando, porque cada vez que você escolhe acreditar, você não apenas move montanhas internas, você abala estruturas externas. E no final, o mundo não teme os que gritam força, mas os que silenciosamente acreditam até o impossível se curvar. Você já percebeu que o maior desperdício não é a derrota, mas o potencial não usado? Quantas vezes você se conteve para não incomodar, para não parecer demais, para não ameaçar os frágeis ao seu redor? Quantas vezes enterrou talentos, engoliu palavras, diminuiu sonhos para caber em espaços que nunca foram feitos para você? O problema não é ter poder, é não usá-lo. Porque um poder escondido, guardado por medo ou falsa humildade, não só morre sufocado, como também contamina quem o carrega. Ele vira frustração, vira raiva represada, vira um fantasma que te persegue. Esconder seu poder não te faz humilde, te faz cúmplice da mediocridade ao redor. O mundo precisa de sua força manifesta, de sua voz firme, de sua presença que transforma. Não estou falando de arrogância, estou falando de ocupar seu espaço com autoridade, sem pedir licença para ser quem você nasceu para ser. Quando você hesita, quando se omite, quando passa mais tempo planejando do que agindo,
Você entrega terreno para aqueles que não têm nem metade da sua visão. E pior, você trai a versão de si mesmo que está clamando para emergir. Você sabe no fundo que não foi chamado para caminhar entre os comuns. Foi chamado para alterar atmosferas, abrir portas, desarmar mentiras com sua simples existência. Mas para isso, precisa liberar o que guardou por tanto tempo. Chega de esperar aprovação, chega de medir o impacto do que ainda nem foi revelado. Chega de adiar a revolução que já grita dentro de você. Quem te ama de verdade não teme sua grandeza. Quem teme nunca te amou. O maior erro dos escolhidos é esquecer que foram escolhidos justamente para incomodar sistemas falidos, desarrumar zonas de conforto, quebrar o padrão. O mundo não precisa de mais sussurros tímidos, precisa de presenças inegáveis. Você carrega um poder que não foi feito para colecionar poeira. Ele foi feito para incendiar a paisagem e reconstruir tudo no fogo da transformação. Você cresceu acreditando que medo era sinal de perigo, de alerta para recuar, de muralha a ser evitada. Mas a verdade é que o medo sempre foi um portal. Ele guarda os territórios que mais desejamos conquistar, protege as versões mais autênticas de nós mesmos e testa a resistência de quem realmente quer atravessar. Enquanto os covardes fogem ao primeiro sinal de medo, os escolhidos entendem que é ali, no encontro com ele, que a mágica acontece. Não é a ausência de medo que te faz forte, é a capacidade de atravessá-lo mesmo com as pernas tremendo. Cada sonho ousado que você guardou exigirá que você enfrente o medo de frente. Cada versão mais elevada de quem você é pede que você esmague as desculpas que nasceram do medo. Ele sussurra mentiras ao pé do ouvido, que você não está pronto, que vai falhar, que será julgado, que não merece. E você tem duas escolhas: acreditar e recuar, ou ouvir, encarar e avançar. Porque medo, quando desafiado, derrete, mas quando alimentado, se torna um monstro. O curioso é que o medo não quer apenas te parar, ele quer te seduzir com conforto. Ele te convence de que segurança é mais doce do que liberdade. Ele transforma zonas de espera em prisões, e você, que nasceu para o extraordinário, começa a se contentar com o ordinário. Até que um dia, algo dentro de você desperta. Um incêndio silencioso que diz: chega! Esse é o momento em que o medo deixa de ser o carcereiro e vira o convite. Porque atrás da porta que ele vigia está a vida que você sempre sonhou, o impacto que você sempre quis causar, a liberdade que você sempre teve medo de reivindicar. Por isso, da próxima vez que o medo se manifestar, não fuja, sorria. Diga a ele que reconhece seu papel como guardião das fronteiras do extraordinário. E então, atravesse. Porque enquanto o mundo se curva diante das barreiras, os escolhidos reconhecem portais disfarçados. E é por isso que você não foi chamado apenas para existir. Foi chamado para atravessar, incendiar, transformar.